Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia palmeirense reagindo ao Flamengo e já tá morrendo de medo de hoje perder pro Fluminense e amanhã o Flamengo vencer o Mirassol. Porque se eles perdem aí ou tropeçam contra o Palmeiras, só depende do Flamengo ser campeão porque tem um jogo a menos e ainda tem um confronto direto, né? Então, praticamente o Flamengo tem a grande chance de passar o Palmeiras. Vamos ver o que eles falaram aí. Sem mais enrolações, chega galera com o vídeo. Hoje, às 16h30, aí sim, esse eu acho um horário legal, esse eu acho um horário bacana para jogo de sábado, às 16h30, nós teremos um jogo extremamente importante. O Palmeiras visita o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E queridos, é vencer ou vencer? Até porque, no domingo, se eu não me engano, a equipe do Flamengo, que está em segunda posição na competição, ela vai fazer aquele jogo, vai repor aquele jogo que estava faltando contra o Mirassol. Se o Flamengo, ele vence o jogo lá contra o Mirassol, ele reduz para 3 pontos de distância a diferença entre ele e o Palmeiras. Então é importantíssimo que o Palmeiras ele não tropece. E o jogo do Mirassol com o Flamengo, onde que vai ser, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, esse não é aquele jogo. Não é aquele jogo atrasado, galera. Eu achei que era o jogo atrasado. Esse não é o jogo atrasado. O jogo atrasado é no mando de campo do Flamengo. Então não é o jogo atrasado. Então o jogo atrasado ele ainda não aconteceu. Esse mando de campo aqui é o mando de campo do Mirassol. Então... Mas assim, dá na mesma. Dá na mesma. Mesmo assim, a gente tem que vencer. Mas ainda esse não é o jogo atrasado. Eu tava confundindo. Então, de qualquer forma, a vitória é muito importante. Por quê? Se o Palmeiras tropeça hoje, no sábado, amanhã, o Flamengo pode entrar com a força máxima para se aproximar mais ainda da gente. E aí começa a ficar uma distância muito perigosa. A distância já é perigosa, tá? Eu considero a competição bem aberta. A distância ela já é perigosa. Expectativas para o jogo de hoje. Mudanças. As informações que a gente tem aí, ó, das mídias tradicionais e das mídias palestrinas, é que o Abel ele vai propor mudanças na equipe. Não tem nada específico, ninguém sabe a respeito de quais mudanças serão, mas as pessoas têm alguns palpites, como, por exemplo, o esquema de 3 zagueiros não será utilizado, o Palmeiras vai voltar ali com a linha de 4 jogadores, mais tradicional, entre 2 zagueiros e 2 laterais propriamente dito, sem essas adaptações malucas de transição ataque, transição defesa. Então, provavelmente a gente vai encontrar uma equipe com alguns ajustes ali, talvez até mais ajustes defensivos do que ofensivos, para que o Palmeiras realmente ali estabeleça suas forças novamente, né? Porque a campanha que o Palmeiras vem fazendo depois da Copa do Mundo, não só no Campeonato Brasileiro, mas como vimos aí essa semana também na Libertadores, tem deixado muito a desejar. Eu não gosto muito de enfrentar equipes que o técnico acabou de ser demitido, como é o caso do Fluminense. Eu não gosto, tá? Eu acho que toda vez que demite um técnico, já percebeu? Demite um técnico, o jogo seguinte a equipe vai lá, dá o sangue, consegue um resultado, meio que tipo assim, né? Os caras ressurgem. Aí chega um novo técnico, os caras continuam ressurgindo. Dali a pouco começa de novo a fase ruim e vai tudo por água abaixo. Então a gente pega o Fluminense num ponto, né, num ponto da curva, que geralmente as equipes elas superam desafios e conseguem resultados positivos. Por causa da poeira que se levantou com a repercussão do técnico que foi mandado embora. Espero que isso não aconteça amanhã.
Então eu não gosto de enfrentar equipes que têm esse histórico de acabou de demitir o técnico na mesma semana, porque aí os caras entram querendo mostrar serviço. E por falar em técnicos, a vaga de técnico do Fluminense ela tá aberta. E o Felipe Melo repercutiu aí nas redes sociais. Uma aberração. O que o Palmeiras não tem jogado de futebol é uma verdadeira aberração. É isso aí. O futebol não apresentado pelo Palmeiras contra o Cerro Porteño foi uma vergonha. Futebol esse que o Palmeiras não apresenta há muito tempo. O pior é que boa parte da torcida e os dirigentes não cobram o senhor Abel Ferreira. Se o Palmeiras não joga futebol, a culpa é do Abel. E hoje o Palmeiras tem um elenco qualificado que é possível produzir muito mais. O fato é que para o Palmeiras mudar, para a torcida, boa parte do torcedor entender, precisa chegar na desgraça. O Palmeiras, quando eu digo que só muda na desgraça, é por isso que eu falo que a gente não corrige rota. O desempenho do Palmeiras nos últimos jogos já dava a mostra que o Palmeiras está fadado a não conquistar nada. Nós, como torcedores, queremos o título, apoiamos, mas o problema é que a gente está olhando muito resultado e não olha desempenho. E uma hora o futebol cobra. Quem fica olhando só resultado está fadado ao fracasso. Porque o desempenho é que mostra se o clube tem sustentabilidade, se o time tem resiliência, se o time tem consistência para poder chegar ao título. E os últimos jogos do Palmeiras, principalmente depois da Copa do Mundo, têm sido pífios. Mesmo conseguindo alguns bons resultados, o desempenho do Palmeiras é simplesmente horroroso. Horroroso. O Palmeiras, que tem hoje vários jogadores de qualidade, não consegue jogar nas mãos do Abel Ferreira. E não é de hoje, não. É de muitos anos. Mas como o Palmeiras está na liderança, muita gente, não consegue enxergar o que está claro. E o pior é que nós vamos esperar o quê? Chegar na desgraça? Nós vamos esperar perder todos os títulos para poder demitir o Abel? Para mim, eu trocava o Abel agora, hoje, antes que seja tarde demais. E você deve perguntar, Lugó, por que você está com a camisa do Mirassol? Sabe por que eu tô? Porque nós vamos ter que torcer muito mais pelos adversários que vão enfrentar o Flamengo do que pelo próprio Palmeiras. Porque torcer pelo Palmeiras está difícil. A gente torce e vibra e quando termina o jogo, você olha e fala, não, nós não jogamos futebol. Não é possível que o que o Palmeiras tenha apresentado dentro de campo se chama futebol. Parece outro esporte. Quem assistiu Flamengo e Cruzeiro e viu Palmeiras e Cerro Porteño, parecia outro esporte. O Flamengo indo pra cima do Cruzeiro, o Cruzeiro indo pra cima do Flamengo, os dois duelando e o Palmeiras simplesmente aceitando um Cerro Porteño que foi melhor que o Palmeiras dentro do Nubank Park. É isso mesmo, o Cerro Porteño jogou mais que o Palmeiras dentro da nossa própria casa. E é o Cerro Porteño, o 10º colocado do Campeonato Paraguaio. É isso que se tornou o time do Abel Ferreira. E hoje o Palmeiras tem sim um time de qualidade. João Arias, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, Gustavo Gomes. Não é possível que esse time tem que jogar no reativo. Não é possível que esse time tem que jogar com 3 zagueiros. A gente tem Alan, Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes e tem que jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros, Abel. Eu não vou morrer abraçado com você não, Abel. Eu posso ficar aqui num canal, mas vou continuar criticando, porque eu tenho olhos para enxergar a aberração que é o time do Palmeiras. Quem não está enxergando que o time do Palmeiras está indo para o fundo do poço é impressionante. E a gente tem que falar antes, tem que gritar antes. Gostar do time é avisar antes, é falar, você está indo para desgraça. Corrige rota que você está indo para desgraça, Abel. E o que o torcedor do Palmeiras espera é que você tire os 3 zagueiros o mais rápido possível. O Palmeiras, que empatou com o Cerro Porteño em casa, num resultado pífio, vai ter que agora vencer no Paraguai. E se vencer no Paraguai, não vem com essa historinha de noite mágica, não. Porque a sua noite, Abel, foi a noite do terror no Nubank Park. Então não tem noite mágica, não. Tem a noite da obrigação na próxima quarta-feira. É a noite da obrigação. É o Cerro Porteño. Então se o Palmeiras vencer o Cerro Porteño, não vem com noite mágica coisa nenhuma.
porque a noite do terror aconteceu na última quarta-feira. Como aconteceu ano passado com o LDU lá, onde você tomou um 3-0, aí depois reverteu. Noite mágica. Noite mágica coisa nenhuma. O Palmeiras é gigantesco para empatar com o Cerro e ter que vencer no Paraguai. Então não tem nada de noite mágica, não. Você fez a noite do terror, Abel. Os 40 mil torcedores que foram no Nubank Park, os heróis, que deveriam pedir o dinheiro de volta para ver aquela aberração que o Palmeiras não apresentou dentro de campo. E vocês, jogadores, tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara, jogadores do Palmeiras. Sejam protagonistas. Vocês não podem aceitar um futebol pífio desse e jogar também nas costas do treinador. Cadê sua personalidade, Andrés Pereira? Cadê sua liderança, Marlon Freitas? Cadê toda a sua irreverência, John Arias? E Flaco Lopes é o único que ainda tem feito alguma coisa. Vitor Roque sai na cara do gol e dá um traquezinho desse tamanho. Um chute de uma criança de 5 anos. Agora, Carlos Miguel, meu Deus, 2,4 metros, parece uma girafa no cio. E eu que falei que você era um novo Dida, acreditava tanto nesse Carlos Miguel, que é um goleiro bem pífio. Agora, Carlos Miguel, pelo amor de Deus, mais uma falha dessa, você vai colocar tudo a perder. Ainda sai do jogo, nós vamos reverter. Baseado no quê? Baseado no quê, Carlos Miguel, você acha que o Palmeiras vai reverter? Então, torcedor, olha, trate de colocar a camisa do Mirassol, trate de colocar a camisa dos adversários do Flamengo, porque se o Flamengo passar o Palmeiras, tchau Campeonato Brasileiro. E a Libertadores da América na próxima semana. Eu tô muito preocupado porque, olha, a noite do terror tá próxima, Abel. Você transformou um bom time do Palmeiras em noites de terror para o seu torcedor. Ah, eu tô desesperado. Amanhã tem Palmeiras e Fluminense e nós vamos ter que ver o Palmeiras jogar com o time reserva, porque ele vai poupar para encarar o Cerro Porteño. É isso. Ele deve poupar para encarar o Cerro Porteño. Ah, meu Deus do céu. Como eu queria ver esse Abel fora do Palmeiras. Porque hoje o Palmeiras tem qualidade, mas futebol não tem. Então, ó, prepare as velas e comece a torcer pro times adversários do Flamengo. Porque futebol, o Palmeiras, na minha opinião, não tem nesse momento para ser campeão. Rapaziada, se você... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, os palmeirenses, né, desabafando sobre como o Flamengo pode, né, passar aí o Palmeiras, né, no Campeonato Brasileiro. Sabemos aí que são 2 confrontos difíceis, mas eu acredito que o confronto mais difícil é o do Palmeiras, enfrentando aí o Fluminense, que tá na tabela lá em cima, né? Tem um time muito forte, tem a mudança de técnico, jogadores geralmente quando mudam assim, dão uma vida para poder conquistar ali um espaço com um novo técnico, até para poder se tornar titular. Então o time acaba jogando muito bem, né? E a torcida também vai apoiar porque mudou de técnico e tudo isso. Então eu acredito que pode ser muito mais complicado para o Palmeiras. Mas o Mirassol não é fácil não, é um time muito difícil também. Mas o Flamengo tem 2 times aí que pode competir para poder colocar e vencer o Mirassol, mesmo sendo fora de casa. Mas é isso, qual a sua opinião? Comece a opinião pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.